Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí, né, continuar com a nossa aula aí de educação. Hoje, agora, nesse momento, educação diferencial, educação formal de educação não formal. Como que isso funciona, né? Se mistura, como que se dá essa questão? Bom, primeira coisa, gente, educação formal é toda aquela desenvolvida na escola. Educação informal é aquela que nós aprendemos com o nosso dia a dia, com colegas, com grupos, com a igreja, ou que seja com o nosso, com a nossa, uma festa, são educações diferentes. Agora, nós falamos da formal, da informal. E a não formal é aquela que se aprende no mundo da vida. É aquela que se aprende com experiência. É aquela que eu poderia dizer assim para vocês. Poderia dizer, esse cabelinho meu, né, gente? Que poderia assim dizer para vocês. Aquela que os nossos pais, com a experiência deles, nos dá, nos mostra todos os dias. Bom, na educação formal, os sujeitos são os professores, né? São nós, professores, que estamos lá. Na educação não formal, é o outro, não importa qual seja ele. Na educação informal, todos os agentes, a família, a escola, enfim, todos participam dessa situação. E onde se educa, pessoal? Gente, a educação ocorre em todos os espaços. Em todos os espaços. O que precisamos perceber é qual tipo de educação queremos e pretendemos. Qual tipo de educação é viável para mim, para meus filhos, para minha família. Toda educação, em todo lugar, nós aprendemos alguma coisa. E aí falamos da educação do campo, né? Quando a gente fala na educação informal, formal, na educação do campo, gente, ela se mistura muito com a informal, porque ela traz a experiência das pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de um assentamento que eu trabalhei por 3 anos. Lá, a escola, a educação formal, ela inicia às 9 horas da manhã e termina às 4 da tarde. Por quê? Porque a educação não formal ocorre às 4 da manhã, quando aquela criança, aquele adolescente, levanta para ajudar o pai a tirar o leite. Então, essa educação, ela se mistura, certo? Ela se mistura. Então, pessoal, há uma pergunta para vocês. Quais são os principais atributos de cada modalidade? Vocês perceberam? Vamos falar sobre eles? A educação formal requer tempo. Ela tem local específico, é sala de aula. Ela tem que ter um pessoal especializado, formado, né? Ela tem um currículo, ela tem uma sequência, né? E ela é regulamentada por leis. A educação informal, ela não é organizada. Os acontecimentos não são sistematizados e são repassados a partir de práticas e experiências anteriores, usualmente passando e orientando o presente. É um processo contínuo, mas não é organizado. Vamos citar o exemplo da China, né? O que aconteceu com o Covid-19 na China, né? Essa educação que eles aprenderam lá está servindo para nós agora. O que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente pode fazer, o que pode nos ajudar, ok? E a educação não formal tem outros atributos. Bom, ela não é organizada por séries, conteúdos, idades, mas ela atua sobre aspectos subjetivos de cada grupo. Ela trabalha dentro da cultura, da forma da cultura, tá? E ela ajuda demais, sobremaneira, a construção da identidade de um povo. Entenderam a diferença? Bom, então, pessoal,
É importante que nós tenhamos essa percepção dessa educação para que nós possamos respeitar cada uma delas, respeitar cada educação, né? E respeitar também os movimentos sociais dentro da educação. Né? Antigamente tinha muito mais, nós temos grêmios estudantis, temos aí organização de pais e mestres, isso a gente precisa. Isso iniciou na década de 90. Está muito novo para acabar. Então a gente precisa preocupar, porque esses movimentos sociais, eles ajudam muito na evolução da educação, tá ok? E aí tem alguns desafios. A educação, como promotora do mecanismo de inclusão social, entende-se por inclusão as formas que promovem o acesso aos direitos de cidadania, que resgatam algumas ideias que já são esquecidas às vezes pela humanidade, né? Como a civilidade, a tolerância, o respeito ao outro. Então, tudo isso, né, é necessário. É necessário essa troca entre um grupo e um outro, entre uma pessoa e outro. Daí, propomos a articulação de processos de participação da sociedade civil organizada, a educação formal, não formal e informal dá a vida e viabiliza mudanças significativas, gente, na educação e na sociedade como um todo. Espero que vocês tenham aí gostado dessa parte da educação formal e informal, porque nós, enquanto professores, lidamos com ela o tempo todo. Um abraço.